Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se um pouquinho antes de nós fazermos a leitura da palavra. Se quiserem ir procurando, nós vamos ler em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao Jader pela confiança, mas agradecer em especial por cada, me perdoem os irmãos, mas por cada mulher que está aqui presente. Nós recebemos de antemão já esse presente de sermos mulheres. Ser mulher é um presente. Nesse mês em que se comemora, em que se fazem vários eventos, inclusive essa inspiração de mulheres dirigirem os cultos, mulheres terem mais atividades durante o mês de março, isso tem incentivado a várias, inclusive a pensar a respeito do que é ser mulher, a respeito de feminilidade, a respeito do que o mundo diz a nosso respeito, ao respeito do que Deus diz a nosso respeito. Eu louvo a Deus porque Ele tem feito algo muito tremendo, muito poderoso, que a gente pode ainda não estar enxergando, por conta de uma série de fatos que pode estar fazendo a gente usar um óculos, usar algo que nos bloqueia a visão. Mas eu sei que hoje o Senhor veio aqui para tirar esse óculos, essa venda dos nossos olhos. E hoje, você, homens também, mas principalmente você, mulher, não vai sair daqui da mesma maneira como entrou. Não vai sair daqui com a cabeça baixa. Você pode sair daqui como Ana, que foi, orou, chorou, foi até maldita por alguns, mas quando se levantou dali, depois do Senhor falar no coração dela, ela já não era mais triste. Ela ainda não estava com o filho nos braços, mas ela já não era mais triste. Algo já havia acontecido. O Senhor já havia movido. E hoje Ele vai mover no teu coração, para que tu seja curada, para que tu seja livre e viva a vida abundante que o Pai conquistou. Jesus não se entregou em vão. Eu posso falar, porque eu sei de onde Ele me tirou, para a glória dEle. E onde Ele tem me colocado, também para a glória dEle. Amém? Então, todos acharam? Amém? Então, vamos nos colocar de pé, irmãos, em reverência à palavra. E vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse teu mal. Amém. Glória a Deus.
coloca a sua Bíblia sobre o banco e vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Se liga somente no que o Espírito Santo vai falar. Que as demais vozes na tua mente se calem agora em nome de Jesus. Pai, aqui estamos reunidos com o intuito de te adorar, de engrandecer o teu nome, mas precisamos ser sinceros na nossa necessidade, em declarar a ti o quanto precisamos da tua virtude, o quanto há pessoas aqui, Pai, o quanto há mulheres aqui, cuja vida está se esvaindo, o quanto há mulheres aqui que passam por tal situação na sua alma, semelhante ao que se passava no corpo dessa mulher que mencionamos. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, que sonda os corações, esteja trazendo aos meus lábios aquilo que precisa ser pronunciado, para que essa mulher entenda as palavras que precisam ser ditas, as revelações que precisam ser feitas, para que essa pessoa entenda o valor que tem, para que essa pessoa entenda que o sacrifício de Jesus nos basta para sermos livres. Que o teu Espírito Santo continue se movendo e convencendo-nos da justiça, do pecado, do juízo, mas acima de tudo, desse grande amor que tu tens por nós, esse amor que cura, esse amor que liberta. Em nome de Jesus, entrego tudo sob os teus cuidados e te peço que não seja eu aqui, mas que seja tu falando e que as tuas filhas, os teus filhos, te ouçam e te entendam nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Confesso que fico um pouco desconfortável com o microfone na mão. Geralmente, quando tenho oportunidade de trazer a palavra, é lá no nosso cantinho, lá na garagem, e não precisa de microfone. Mas vou fazer um esforço para manter o microfone no lugar certo. Amém? Irmãs, eu vou falar um pouco a respeito do contexto dessa história, que é uma história com H, não é uma história, porque a palavra de Deus é a verdade. E isso me conforta bastante, porque eu não vou precisar me esforçar. A própria palavra vai fazer o que tem que fazer, na mente, no coração de cada um de nós. E essa passagem se dá quando Jesus volta. Todos já ouviram falar a respeito da libertação do gadareno, o endemoniado gadareno, amém? Quando Jesus retorna, ele vem para Cafarnaum. E tem eu não vou precisar falar muito, explicar muito, porque todos no nosso meio são cristãos, creio. Tem algum visitante? Temos visitantes, todos conhecedores? Amém, amém. Jesus vinha realizando uma série de milagres. E então, ele, após fazer uma libertação espetacular de uma pessoa que não tinha nem como ser chamada de uma pessoa. Tipo, que nem... Você não classificaria aquilo como uma pessoa, você diria que era um bicho. Era alguém que andava pelo meio de sepulcros, alguém de quem se foge. Alguém que, se você vê na rua, você atravessa. E já quero aproveitar essa deixa para te lembrar que mesmo que você esteja na situação dele, na situação dessa pessoa que não é digna ou não se sente digna, ou que dizem que você não é digno, que Jesus pode ir ao teu encontro, e ele veio ao teu encontro. Na verdade, você aceitou o convite para estar aqui porque ele te convidou. E nessa noite ele pode mudar a tua situação. Basta que você queira. Jesus retorna e vai para Cafarnaum. E ele é abordado por um dos principais da sinagoga, que tem uma filha
que está à beira da morte. E nesse momento já lembro do quão é importante, né? Independente da posição que nós ocupamos, nós irmos a Jesus por alguém. Você que está aqui e que não se enquadra em nenhuma das características que eu vou mencionar, interceda por alguém, ore por alguém. Se você sentir do Espírito Santo, ao final dessa mensagem, que alguém deste lugar precisa do teu abraço, precisa ser ouvido, precisa da tua intercessão, não titubeie, porque às vezes a gente fica sabendo a notícia só depois. O índice de suicídios é muito grande, mas acontece muita evasão do nosso meio. A gente às vezes não percebe que um irmãozinho não tem vindo, ou vem, mas está por estar, vem por hábito. Quando no rosto, quando no olho dos nossos irmãos não estiver brilhando a luz de Cristo, vamos ficar atentos. Pode ter alguém morrendo ao nosso lado. E Jairo veio interceder pela filha. Veio pedir a Jesus que Jesus fosse à casa dele. E prontamente. Sempre que Jesus é convidado, ele vai, irmãos. Ele conhece a intenção do teu coração, mas ele também conhece o estado em que teu coração se encontra para pedir que ele venha. Jesus se dirigia para a casa de Jairo quando uma mulher tocou em Jesus. Essa mulher que nós lemos aqui, nessa passagem que já é bastante conhecida em nosso meio. Esse toque foi um toque muito especial, porque conforme nós lemos, saiu poder, saiu virtude de Jesus, das vestes de Jesus. Eu sempre ouvia essa passagem e pensava, uau, né, que fé! Mas depois que eu fui convidada a trazer essa palavra, a trazer uma palavra, o Senhor começou a me lembrar de coisas que Ele já vinha falando. E eu comecei a meditar nessa palavra com base no que Ele já falava, em sonhos, enfim, o modo como Ele falava comigo. E eu creio que muito do que jorra daqui de cima tem efeito quando a gente vive, quando quem traz a mensagem vive aquilo que está pregando. Eu tenho o hábito de falar, bastante, por sinal, tenho o hábito de falar a respeito de coisas que eu já vivenciei, mesmo que eu me repita, mesmo que daqui a um tempo você vá a algum lugar e me ouça falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, porque eu sei que é isso que vai ter efeito. Eu poderia pensar, não, eu vou fazer uma coisa diferente, mas eu creio que o poder é da palavra de Deus. E esse poder que operou e está operando na minha vida através da palavra que nós lemos, ele vai operar na tua vida nessa noite. Fique atento aos detalhes daquilo que lhe chama a atenção. O Senhor é fiel e Ele não traz ninguém à casa dele em vão. Então, tudo aquilo que estiver roubando a tua atenção nessa hora, ignore. Porque isso pode estar roubando uma chave preciosa para a tua vida. Uma chave que o Senhor vai te entregar. Amém? Então, eu falava do toque dessa mulher. A palavra nos mostra que ela estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Mulher sabe bem o que é passar alguns dias com um fluxo de sangue. 12 anos, irmãs, ininterruptos. Sendo que na cultura judaica, a mulher durante esse período, ela não poderia estar no meio das pessoas, ela não poderia estar na sua casa. Ela teria que ir para um arraial separado.
Eu ir para um lugar separado durante alguns dias é uma coisa. Agora, eu ser separada da minha família por 12 anos, separada das minhas atividades, separada dos meus sonhos, 12 anos. O fator tempo é algo que inquieta, incomoda, entristece. E quanto mais esse tempo vai passando, o tempo em que tu ainda não alcançou aquela vida que tu queres alcançar, o tempo em que tu não alcançou aquele sonho que tu tinha, o tempo em que tu está sofrendo, seja com uma enfermidade, o tempo que tu sofre com algo que tu não sabe nem o que é, o tempo em que brincam contigo de alguma forma, o tempo em que o inimigo usa outros, às vezes, e principalmente de dentro de casa, para te afrontar. Quando esse tempo se estica muito, irmãos, se nós nos colocarmos no lugar de alguém que passa 12 anos sofrendo, nós conhecemos gente que está sofrendo há muito mais tempo situações dentro desses exemplos que eu coloquei. Mas eu sei que hoje isso pode mudar. Depende do nosso querer. Nós ouvimos aqui e cantamos que cremos que Jesus é a cura. Quem crê que Jesus é a cura? Amém. Ele é. Mas o nosso querer, a nossa ação como a ação dessa mulher determina. Ele é a cura. Isso, a minha atitude e a tua não vai mudar. Ele é. Mas nós recebermos essa cura depende muito mais de nós irmos e tocarmos do que dele querer. Ele quer. Ele quer curar. Ele quer falar e ele fala e ele insiste. Mas nós realmente queremos? Tem alguns detalhes nessa mensagem, nessa passagem que me chamaram a atenção. Quando ela veio para tocar em Jesus, a Bíblia me fala que ela veio por trás e pelo meio da multidão. E essa frase, se eu tão somente tocar nas vestes dele, tão somente tocar nas vestes dele, não te parece que ela queria passar despercebida? Geralmente uma pessoa rejeitada quer passar despercebida. Há um outro extremo em que a pessoa rejeitada quer aceitação, então ela faz tudo para aparecer. Mas geralmente, principalmente quando se trata de cura, principalmente quando se trata do que mais nós precisamos, quando você oferece, quando você mostra Jesus para alguém, quando você diz o que Jesus fez na sua vida, as pessoas ficam desejosas. Mas por que algo as impede? O que fala dentro delas? O que fala na mente delas que faz com que elas encontrem um jeito de não virem a Jesus? Essa noite, vamos refletir. O que Jesus já tem te falado? O que Ele já tem repetido? No que Ele tem te inquietado? O que o Espírito Santo está fazendo? A gente precisa se conhecer. Ela sabia da situação dela, e eu creio que toda a aldeia sabia, porque esses lugares onde elas ficam, onde as mulheres no seu período menstrual ficavam, obviamente, a cada mês a mesma pessoa ia lá e ela continuava lá. Lá estava aquela mulher que tinha um fluxo constante há 12 anos. E aí chegava, por exemplo, a data do meu ciclo, eu ia na aldeia, lá estava ela. Eu estava impura, como essa cultura diz, impura. Eu poderia conversar com ela, estar com ela, mas no momento que cessasse o meu ciclo, eu ia me purificar e ia voltar para as minhas atividades. Ela permanecia. Ontem eu tive uma oportunidade maravilhosa. Deus usou uma vida especial para me levar a um lugar onde, na verdade,
Deus já vinha falando algo e confirmou neste lugar. E nós ouvimos muito a respeito de autoestima. E a autoestima é algo notado. Geralmente a gente associa a beleza, né? A vaidade. A vaidade no sentido de, eu vou passar um batom, vou me arrumar, vou botar a melhor roupa, vou botar minha roupa de domingo. Mas a autoestima vai bem além. Eu posso me vestir maravilhosamente, com a melhor roupa, mais bonita, mais cara. Mas se a minha autoestima estiver destruída, se ela estiver baixa, os meus olhos vão falar. O meu sorriso. Eu posso tentar colocar uma máscara, mas para o Senhor não há máscaras. Tu pode tentar disfarçar, assim como eu por muito tempo disfarcei. Estou adorando, estou adorando. Sinceramente, em espírito, em verdade, talvez não. E mais uma vez, não que eu quisesse, mas vamos falar em Marta e Maria. Como Marta expressava sua adoração? O serviço dela era adoração? Maria, segundo Jesus, escolheu a boa parte. Isso significa que havia uma escolha a fazer. Marta estava cansada, estava correndo, estava desesperada para atender as pessoas. Mas para que Jesus tenha respondido a ela, na verdade, né? Porque a Marta fez aquilo que a gente faz geralmente. Olha ali, Senhor, não está vendo? Ela disse, minha irmã está ali, manda ela me ajudar. E quantas vezes a gente está olhando o que o irmão não está fazendo, né? Por quê? Isso denuncia alguma coisa. Isso denuncia alguma coisa em nós. Não está denunciando a Maria que está lá aos pés. Está denunciando o estado do coração de Marta. E assim, irmão, cada vez que tu te incomodares com o que o irmão está fazendo ou está deixando de fazer, isso pode estar denunciando o estado do teu coração. E assim como Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, que foi parar na presença do Mestre para que ele, através do que ele fala, através do ministrar dele, ela também deve ter visto o coração, o estado do coração, o estado da alma dela. Se ela escolheu a boa parte, que era ouvir Jesus, eu creio que você que está conectado agora também fez essa escolha. E eu te parabenizo por isso. Nós poderíamos estar em atividade, mas às vezes nem é o serviço que vai agradar o Senhor. Se o teu serviço não for adoração, fazer por fazer é algo vazio. É aquele tipo de obra como palha. O fogo vai queimar. Já às vezes tu está parado, deixando que a obra seja feita no teu coração, vai ser algo de ouro, que mesmo que o fogo venha, não vai destruir. Pelo contrário, vai ficar mais puro ainda. Qual o estado do teu coração nessa noite? Você já conseguiu ter uma ideia de qual é o estado do teu coração nessa noite? Continuando aqui na mulher do fluxo de sangue. Ela veio por trás de Jesus. Ela estava no meio da multidão. O que me parece que ela não queria ser vista. Ela veio por trás. Eu até grifei na minha Bíblia durante esse período em que o Senhor foi trabalhando em mim, nessa palavra. Ela veio por trás e ela queria somente tocar.
Ela sentiu a cura. A virtude saiu, ela sentiu a cura. Mas ele fez uma pergunta: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Ele é Deus. Embora ele tenha vindo como homem, ele saberia quem tocou. E inclusive os discípulos dizendo: poxa, mas está cheio de gente aqui te apertando, Jesus. Como é que tu vai perguntar quem é que está te tocando? Tem perguntas que o Senhor nos faz que não é para que Ele venha saber. Na verdade, Ele sabe todas as coisas. Mas é para que tu, é para que eu, venhamos a raciocinar e entender. Inclusive, durante as nossas orações, quanta ficha cai, né? A gente está orando e daqui a pouco o Espírito Santo te mostra que tipo de oração tu está fazendo. O que tu queres realmente. A gente é muito egocentrista, a gente pensa muito em si mesmo, né? E às vezes na nossa oração a gente não pensa no que vai repercutir na vida dos meus irmãos, isso que eu estou te pedindo, Jesus. No que vai repercutir na vida da minha igreja. E se eu agir de determinada forma, que consequência vai ter? O estado do teu coração é importante para o Senhor. E nessa noite Ele vai limpar. Mas Ele precisa que tu perceba o que é necessário ser limpo. Ele quer fazer essa obra, essa grande obra. Mas é necessário querer. É necessário fazer como essa mulher que depois de ter sentido que estava curada, ela não ignorou a pergunta que ele fez. Bom, já estou curada, estou indo embora daqui antes que me descubram. Não. Ela se prostrou na frente. Ela não estava mais atrás. Ela já não estava mais escondida. Ela já não estava mais se escondendo. Ela estava assim tremendo e temendo. Ela não foi com toda a ousadia. Porque tem questões, irmãos, na nossa vida, no nosso particular, que são vergonhosas. Tem situações pelas quais nós passamos que nós não nos orgulhamos. Mas precisa sair das trevas. Precisa deixar de ser escondido. Porque quem trabalha com o que está nas trevas é o inimigo da nossa alma. Por isso, Tiago nos adverte que nós venhamos a confessar nossos pecados. Vamos confessar, não para qualquer um, mas eu sei que o Espírito Santo vai direcionar para aqueles que precisam confessar nessa noite. Nós temos pastores, nós temos pessoas sérias, irmãos, irmãs sérios na igreja. É uns aos outros, confessar uns aos outros. E a oração do justo vai poder muito. De repente vai destravar isso que está travado na tua vida. De repente, no momento que tu tirar das trevas aquele pecadinho oculto, aí tu vais começar a prosperar. No momento que tu tirar das mãos do teu inimigo isso que ele tem usado para te afrontar, as coisas vão começar a acontecer. Até a tua saúde pode mudar. As questões familiares. O que há no teu coração? Qual o estado do teu coração nessa noite? O que tem te deixado inquieta? O que tem te feito correr, fugir? O que tem te feito chorar? Porque assim, como eu dizia, também quando a gente fala algo a alguém, ou alguém nos diz algo que nos parece ofensivo, isso está falando dentro da gente. Porque eu posso te dizer que te amo e tu te sentiu ofendido. Eu disse que te amo. Por que te ofendeu? A gente não se questiona geralmente a respeito disso. A gente simplesmente se fecha e acha meu irmão. Assim como geralmente quando a gente ouve ou quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre é José, a gente sempre é Davi, né? A gente sempre é Jefté.
Mas será que nós não podemos estar fazendo exatamente o papel dos irmãos deles? Os irmãos de José, que são mal vistos. Coitadinho do José, jogaram ele lá naquele poço, venderam o irmão. Será que nós fazemos o papel do coitadinho? Será que nós realmente somos esses coitadinhos? Jesus não deixa nas trevas, Ele traz para a luz, com amor, mas Ele traz para a luz. Mas a gente precisa querer. Em toda a Bíblia há diversas situações, mas mais uma das que falou comigo nesse meio tempo foi a do paralítico de Betesda. Quando Jesus perguntou, mais uma pergunta. Jesus perguntou: queres ficar são? Perguntar para um paralítico se ele quer ficar são, isso te parece natural? Ou, Deus colocou algo a mais na Bíblia, por acaso? Claro que não. Nada do que está na Bíblia é por acaso. Vamos raciocinar. Será que não era o caso desse paralítico mostrar o que estava no seu coração? O que ele respondeu? Quero? Não, ele não respondeu quero. E também não disse que não queria. Ele começou a se justificar e dizer: não, mas eu não tenho ninguém que me ajude. Te parece familiar isso? Não tem ninguém que me ajude. Sou só eu para tudo. Não tem ninguém que me ajude. Jesus ignorou, na elegância, eu amei aquilo. Ele ignorou aquilo ali e disse: levanta, toma tua cama e anda. Jesus não opera no nosso mimimi, irmãs. Não adianta. Não adianta bater pezinho, não opera. Tive N situações que só as mais íntimas sabem, graças a Deus pelos amigos íntimos, que eu estava assim, estava bem chateada, porque parecia que o Senhor não olhava para mim em uma determinada situação. Parece que somente as outras pessoas estavam certas. Ih, está parecendo familiar para mais alguém aí também. As outras pessoas estavam certas e eu ia, achando, não, eu estou na minha razão, mas Senhor, o que é isso? E orando, e orando, e orando. E teve uma madrugada que o Senhor me despertou e eu já levantei daquele jeito, Não, porque não é, e argumentando com o Senhor. E Ele não opera no meu mimimi. Não opera. Ele ignora. Ele me dá a ordem: levanta, toma tua cama e anda. Se for, vai lá e pede perdão. Mas eu estou certo. Vai lá e pede perdão. E depois do perdão, assim como essa mulher que tocou e sentiu a cura, depois da atitude, depois do perdão, cai a venda dos olhos e a gente vê que a gente às vezes é vilão e não mocinho. O tempo não vai nos permitir falar tudo aquilo que o Senhor ministrou. Muito era só para mim e eu louvo a Deus por isso. Mas nessa noite eu quero te perguntar: qual o estado do teu coração? Está limpo? As tuas reações às ações de fora, está tudo tranquilo, tudo bem? Quando alguém te afronta ou te confronta, não causa nada. A irritabilidade é um sintoma clássico de quando nós temos alguma ferida. As nossas respostas ríspidas são sintomas evidentes. Hoje em dia, quando eu vou dar uma resposta ríspida, eu fico louca de vergonha já. Porque conhecendo a verdade, ela nos liberta. E aí, quando tu conhece que uma resposta ríspida demonstra um coração doente, a tua intolerância, a minha intolerância também. Eu não consigo tolerar, eu não consigo amar o meu irmão. Como é que eu vou amar a Deus? Difícil, Que nessa noite o Senhor consiga adentrar o mais profundo da tua alma
e que tu respondas a Ele. Fui eu que te toquei, eu quero ser curada. A frase mais eficaz dessa passagem é a frase que diz que quando ela se aproximou e se prostrou, ela disse-lhe toda a verdade. Essa foi a chave da cura dessa mulher, dizer-lhe toda a verdade. Diz para o Senhor a verdade do que está no teu coração. Ai, mas eu tenho vergonha, onde é que já se viu? Eu peço perdão para Deus porque eu fico braba. Tá, tudo bem, mas mostra para Ele e Ele vai te mostrar as razões. O Espírito Santo vai agir no teu coração, Ele vai te mostrar. A gente precisa confiar. A gente precisa crer e a gente precisa colocar essa fé em ação. E a ação que você pode ter para que essa fé seja eficaz na tua vida e se transforme numa obra linda é essa. Muitas vezes eu saía, as pessoas saíam jubilando, né, do culto, felizes, alegres, e eu saía louca para ir para o meu quarto e me ajoelhar e chorar. Porque o Senhor estava mexendo em algo tão profundo em mim. Ele estava arrancando raízes de amargura. Às vezes a gente finge que está feliz aí no banco. E a gente finge tão bem que a gente acaba acreditando. Não faz mais isso. Porque está chegando o dia que Ele vem. Ele está retornando, Ele vem nos buscar. Só que para ir, a gente não vai poder levar essa bagagem pesada, essa bagagem suja. O antídoto para isso é o perdão. Confessa, traz a luz. É muito mais bonito tu trazer a luz e confessar algo e viver a vida abundante que Ele conquistou para ti, do que tu passar a vida inteira vivendo com uma máscara. De que adiantaria essa mulher que tinha muitos bens e gastou, e gastou, e gastou? Mais uma característica: nada basta. Ou é uma compulsão alimentar, ou são compras, ou é viagem, seja o que for. Eu não paro quieta. Isso é sintoma. Examina o teu coração. Nessa hora eu quero te convidar a te colocar de pé. E rapidamente eu gostaria de convidar somente aqueles que desejam dizer: Mestre, fui eu que te toquei. Mestre, eu preciso que tu faça algo aqui no meu coração porque não está dando mais. Mestre, eu preciso te dizer toda a verdade. Aqueles que têm esse desejo, venham até aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tu és bom e fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus soberano, eu te adoro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus é poderoso para curar aquilo que tu nem mesmo sabe que tem. Jesus é poderoso para mudar a situação da tua vida. Jesus é poderoso.
Ele tem poder em si mesmo. Basta um toque. Aqueles que ainda não tocaram no Senhor nessa noite, eu quero saber a respeito de quem ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer nessa noite dizer: Jesus, eu quero te entregar minha vida para tu me curar também. Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Há alguém em nosso meio que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? Amém. Oremos. Quero pedir ao presbítero Jader que nos apoie nessa hora. Amém. Te conecta com o Senhor. O Espírito Santo vai fazer aquilo que é necessário. Ele já sondou o teu coração. Pronuncia para Ele, mesmo que baixinho, mas conta para Ele toda a verdade. Tudo aquilo que tu sabes que te atrapalha, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que quer te fazer desistir, tudo aquilo que te faz ser doente, tudo aquilo que te impede de prosperar. Apresenta isso a Ele. Ele está aqui. Pai, a Tua palavra foi pregada neste lugar. E eu quero te agradecer pelas vidas que aqui estão. Quero te pedir, Senhor, que de acordo com isso que o Teu Espírito Santo está convencendo a cada um, Tu possas operar e Tu possas receber esse clamor, o clamor dessa alma abatida, dessa alma amargurada, dessa alma sofrida. Eu sei que essas lágrimas são orações que Teu Espírito Santo traduz. E eu sei que não é em vão que a Tua palavra é pregada. Eu sei que ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Então aí, Senhor, onde está essa marca, essa ferida? Aí, Senhor, onde está essa questão, esse problema? Em nome de Jesus, haja luz. Em nome de Jesus, que os corações sejam iluminados nessa noite. Haja revelação do Teu Espírito Santo. Derrama do Teu poder, Senhor. Liberta, cura, continua operando em nosso meio. Em nome de Jesus. Proporciona, Senhor, uma noite de sono tranquila àqueles que conseguirem, Senhor, entregar tudo a Ti. Inquieta, Senhor, aqueles que precisam ter mais intimidade contigo. Inquieta, Senhor, dá mais sede, mais fome de estarem aos Teus pés como Maria, recebendo de Ti, para serem limpos, para serem curados nas suas emoções. Obrigada, Senhor, por essa grande honra de servir à mesa. Obrigada, Pai, por essa grande honra de auxiliar na cura dos meus irmãos. Eu Te peço, continua operando em cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.